Olá, boa noite. O nosso programa Em Pauta está na segunda edição e hoje nós temos o privilégio de estar entrevistando a queridíssima, tão conhecida, pioneira em muitos eventos em Teixeira de Freitas, que daqui a pouquinho a gente vai estar falando, a irmã Cristina. Boa noite, irmã Cristina. Boa noite, Mírio. Um prazer estar participando da novidade aí. Sempre bom, né? Ter coisas novas para Sim. gente. Isso é muito bom. Qual é a novidade de hoje, Mírio? Irmã Cristina, nós estamos nesse momento tendo, já falei, esse privilégio de entrevistar a senhora, que é um ícone aqui em Teixeira de Freitas. Primeiro a gente precisa se inteirar o que são as irmãs franciscanas do Senhor, onde elas estão, como elas chegaram a Teixeira de Freitas. Chegar em Teixeira de Freitas para mim foi uma bênção, uma graça muito grande. Morava no Rio de Janeiro, pertencente às Irmãs Franciscanas do Senhor, que hoje nós estamos em quase todos os continentes, menos na Oceania. E somos originárias da Itália, do sul da Itália, lá bem no sul mesmo, em Caltanissetta precisamente. E hoje, esse ano, para nós é um ano de muita graça, sabe? Estamos celebrando o centenário de morte de nosso fundador. Padre Angélico Lipano. Padre Angélico Lipano. Como o nome já diz, Angélico, né? Então, Angélico teve, assim, o privilégio de ser um homem de grande destaque em Caltanissetta. E recebeu vários títulos por isso. Mas o que mais me toca é ser o apóstolo da caridade. Porque foi naquele momento em que ele, sentindo o apelo da sociedade, que se sofria muito, as famílias que sofriam por causa dos desastres nas minas de enxofre, ele sente piedade daquelas pessoas e começa uma obra que hoje somos nós, as Irmãs Franciscanas do Senhor, nascida lá no coração de Caltanissetta, para acolher meninos e meninas desamparados, porque os pais eram mortos nas minas de enxofre e aquelas crianças ficavam abandonadas. Então nós nascemos com essa finalidade, de cuidar da vida, cuidar principalmente daqueles que sofrem, daqueles que se encontram mais na sociedade. E esse ano nós estamos celebrando 100 anos dessa grande aventura, que eu vou dizer assim, dessa grande obra que ela não deixa de ser um milagre, né? Sim, sim. O sonho de uma pessoa simples, de um frade capuchinho, que tem uma permanência na vida, na sociedade por 100 anos, ele é uma obra hoje imortal e ele se torna vivo pelas Irmãs Franciscanas do Senhor, presentes hoje na Itália, na Tanzânia, na África, nas Filipinas, na América Latina, entre Brasil e Bolívia, onde nós estamos inseridas. Pensando nesse aspecto das Irmãs Franciscanas e trazendo, sobretudo, esse espírito de Francisco de Assis, que eu vejo na senhora impregnado esse franciscanismo, né? Não desconsiderando as demais irmãs, mas pela convivência e por tudo que a senhora demonstra ser esse franciscanismo que está realmente encarnado na sua vida como religiosa. Mas pensando também na congregação, quando ela chega aqui ao Brasil. Nós, recentemente, mais ou menos semana passada, eu estive aqui no colégio e lendo algumas literaturas da presença das Irmãs Franciscanas do Brasil. Eu não vou dizer que seja uma coincidência, mas uma grande providência, exatamente no Dia Mundial do Meio Ambiente, marcando o dia também da chegada das irmãs, das primeiras Irmãs Franciscanas do Senhor aqui no Brasil, mais precisamente aqui em Minas Gerais. Sim. E o que a senhora pode dizer para a gente aí dessa chegada das irmãs? Como é que isso se deu? Como as irmãs conseguiram se acostumar, né? Vindo um grupo de italianas, né? Para o Brasil, uma cultura diferente, tudo muito diferente. A senhora tem algo para dizer para nós desta adaptação, desse primeiro momento de adaptação das Irmãs Franciscanas aqui no Brasil? Olha, eu tenho assim relatos. Sim. E relatos que me são muito caros ao coração. Porque ultrapassaram o oceano, desbravar tudo aquilo sem conhecer nada, chegarem aqui, trazer uma missão, eu vejo assim algo de muito nobre, de muita coragem.
Naquele momento eu era a superiora geral da congregação, Madre Nina Raposo. E foi a primeira experiência missionária fora da Itália. Então eu vi muita coragem, sabe? Nós chegamos aqui, a congregação chegou por causa dos frades capuchinhos que moravam, italianos, e que moravam em Minas Gerais, precisamente em Mantena. Sim. Então eles se dirigem à nave geral e pedem a presença da congregação no Brasil. As irmãs chegam, depois de viagem de navio de muitos anos, chegam no Rio de Janeiro. Lá elas são acolhidas pelas irmãs franciscanas alcantarinas, precisamente no Morro da Liberdade, e de lá elas vêm para Mantena, onde elas chegam no dia 5, que você viu, né? Sim. Dia do meio ambiente. E elas trouxeram um ambiente de paz, de coragem, de ternura, que me faz hoje, exatamente no dia de hoje, em que nós estamos celebrando Santo Antônio, ver aquele espírito que você diz, o espírito franciscano, sabe? Porque Santo Antônio, lá nas suas falas, ele fala assim que a pregação para ele em línguas tinha que ser a língua da humildade, da sinceridade, da ternura, da alegria, da compaixão. E foi exatamente isso que as irmãs chegaram trazendo. Sofreram muito, Lila. Sim. Tem histórias interessantíssimas na chegada delas, como o idioma, né? Sim. Porque com elas não tínhamos ainda nós. Foram com elas que chegaram as primeiras candidatas brasileiras, que foram precisamente de Irmã Georgina. Inclusive, a Irmã Georgina morou por um bom tempo aqui em Teixeira de Freitas. Saudade da Irmã Georgina. A primeira exatamente foi a Irmã Georgina. Hoje ela se encontra em Belo Horizonte. E a Irmã Júlia, que hoje se encontra no Rio de Janeiro. Mas elas chegaram depois. Mas a adaptação das irmãs foi feita assim com a intermediação dos frades capuchinhos, Frei Cassiano, Frei Jacinto e outros que não me recordo no momento. E eles é que davam suporte, né? Porque elas nem mesmo para alimentação elas tinham condições de pedir, de buscar por Sim. E tem até fatos interessantes, sabe? Quando elas pedem uma menina para ir falar, você vai com o Frei, vai perguntar onde nós podemos encontrar carne. Ai, capito, elas perguntaram para a menina, você entendeu? Aí, capito italiano, você entendeu? E a menina sai correndo e vai atrás dos frades. Olha, as irmãs querem carne de cabrito. As irmãs querem. E foi assim o Frei disse para ela, mas as irmãs têm que saber que elas não estão na Itália. E aqui a gente não tem carne. Cabrito. Tem histórias assim, interessantes que elas contam. De não entender, ver uma mamona, pensar que era amendoim. Sabe? Sim. Eu penso que a chegada num país estrangeiro, numa época daquela, no interior, que não tinha nada a ver com onde elas moravam na Itália, foi assim de muito sofrimento para as primeiras irmãs. Por isso de muito fruto. Sim, verdade. Que frutificou a missão. Logo em seguida foram para Baipendi, sul de Minas, onde nós estivemos presentes no Hospital Cônigo Monte Raso e na Associação Yachica, que é hoje a nossa grande obra de assistência social, onde está em Yachica, em Baipendi, que permanece como um marco de muita presença, de muita resistência ali no sul de Minas. E de fé, né? E de fé. Muito bacana. Aí nós encontramos a fé da Yachica, comungando com a fé do Francisco de Assis, das primeiras irmãs que chegaram ali, e tudo isso tornou a congregação sólida a ponto de poder chegar aqui na Bahia, onde estamos nós. Em se falando de chegar à Bahia, é interessante, eu ainda me recordo da chegada das irmãs, as primeiras irmãs, inclusive a senhora estava presente no grupo, me recordo perfeitamente da irmã Cristina, da irmã Aida, da irmã Celina. Exatamente, né? Sim. E como foi que se deu essa chegada das irmãs aqui, exatamente em Teixeira de Freitas, né? Naquele momento, no início da década de 80, 84, né? Exatamente. E como foi que isso aconteceu para vocês estarem aqui hoje em Teixeira de Freitas? Mais uma vez entra na história dos capuchinhos. Dom Antônio Zucchetto, Elisa Zucchetto, capuchinho, ele estava vindo de Mantena, da Diocese de Teófilo Otoni, onde nós estávamos em Mantena. Aí ele pede, naquele momento, a nossa regional, que era a irmã Júlia Brunetti, nós não éramos ainda na província, aí ele pede a presença das irmãs. Era a superiora geral, Madre Jacinta, então Madre Jacinta e irmã Júlia
aceitam o convite de Dom Zuqueto e nos enviam para a Bahia. Fomos enviadas irmã Aida, que hoje está em Baipendi, irmã Celina, que hoje está em Belo Horizonte, e eu que estou aqui desde aquela época. Graças a Deus, que a irmã Cristina está aqui. Desde 84 estou aqui na Bahia. Hoje sou mais baiana do que mineira. Verdade, né? Verdade. Irmã Cristina, a história é uma história muito bonita, sim, com muitos capítulos. Se a gente fosse ficar aqui conversando sobre a história das irmãs franciscanas, a gente precisaria de muito tempo. Mas nós vamos resumir nesse pequeno espaço do nosso programa, mas ainda perguntando. As irmãs franciscanas do Senhor, ao chegarem em Teixeira de Freitas, elas se dedicaram à educação. Aqui nesse monte já trouxe uma grande diferença na educação. Eu me lembro ainda das irmãs trabalhando nas escolas públicas. Depois me veio a grande ideia e esse grande acontecimento que foi a criação de uma escola particular que hoje é o Instituto Francisco de Assis, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses desdobramentos. O que levou as irmãs franciscanas do Senhor, mais precisamente aquele pequeno grupo, a criar uma escola particular que hoje é uma referência não apenas aqui em Teixeira de Freitas, mas é uma referência no Brasil e até no mundo. Nós temos aqui pessoas que passaram pelo IFA, que estão em vários lugares, atuando em tantas atividades. O que leva as irmãs naquele exato momento, na década de 80, a pensarem, a construírem uma escola aqui em Teixeira de Freitas? Sobretudo uma escola pautada em valores, trazendo esse franciscanismo para uma realidade aqui em Teixeira de Freitas. Olha, a educação está na gênese da nossa fundação. O Padre Angélico foi um grande professor de letras, por sinal. Que bacana. Professor de latim para os seminaristas. Então, a educação já faz parte da gênese da congregação. Mas nós viemos para Teixeira de Freitas não para trabalhar na educação. Nós somos chamados para a pastoral. Por isso, no primeiro momento, nós fomos ao centro diocesano, onde foi a nossa primeira residência, quando o Antônio Eliseu Zuqueto. Mas para a manutenção das irmãs, nós precisávamos trabalhar. Comerás o pão com o suor do teu rosto, né? Sim, é verdade. Então nós precisávamos trabalhar. E nós fomos trabalhar nas escolas que aqui existiam. Então nós trabalhamos no Ramo do Galvão, naquela oportunidade com Verônica Linde, que muito nos incentivava. E também alguma escola particular que tinha por aqui, Monteiro Lobato, que era Marineusa. Sim. E em trabalhando nas escolas oficiais, e depois eu fui chamada para trabalhar na UNEB. Inclusive foi minha professora de latim. Pois é. E de literatura portuguesa. Pois é. Então nós fomos trabalhar lá e a gente ouvia o apelo do povo. As pessoas diziam para a gente: vocês são religiosos, têm experiência de educação, por que não faz uma escola por aqui? Aí a gente levou esse apelo para a congregação. Como nós precisávamos da nossa manutenção, vamos fazer uma escola pequenininha, educação infantil até quarta série, no momento era quarta série, quinta, né? E assim era o nosso projeto. Nós começamos esse primeiro prédio que está aqui. Mas como a gente já tinha experiência em educação, eu vim do Colégio do Rio de Janeiro, do Colégio Nosso Francisco Paulo no Rio de Janeiro, também trabalhava sempre em educação em Mantena, em outros lugares, já tinha uma experiência vasta pelo Brasil afora sobre a educação. Nós começamos a construção desse prédio em 84, com o objetivo de fazer a escola que hoje seria de ensino fundamental único. Quando nós estávamos construindo o prédio, aí passavam as pessoas por aqui, que nós morávamos aqui ao lado, sabe? E quando as pessoas passavam e perguntavam: o que vai ser aqui? Nós dizíamos: uma escola. E os pais entravam: como é que vai ser essa escola? Aí a gente dizia, né? Vai ser pautada nos valores cristãos, nós somos franciscanas, e o nosso objetivo é trabalhar com a qualidade da educação, principalmente com respeito, formar cidadãos coerentes, cristãos, que sejam profissionais que dignifiquem a sociedade brasileira. Então assim foram acompanhando a construção do prédio. Quando em 88 nós íamos começar
nossas primeiras turmas, que era para ser só até o quinto ano, os pais traziam as turmas prontas para a gente. O espaço físico nós já tínhamos. Projeto educativo nós já fizemos com possibilidade de extensão. Então o projeto educativo estava pronto, o regimento da escola estava pronto, já aprovado em Salvador. Espaço a gente tinha, eles chegavam, por favor, continue com os nossos filhos, porque eles vão muito cedo para fora. E aí nós fomos abrindo espaço e chegamos até o primeiro ano do ensino médio, naquele ano, numa instituição que estava pensada para trabalhar apenas educação infantil. Mas eu tinha, assim, o acompanhamento de todas as minhas colegas que trabalhavam na UNEB, muitos outros professores, já tinha um corpo docente registrado. Nos aventuramos, estamos aí. Aventuramos, quer dizer, porque nós nos abrimos à expansão que era para ser feita gradualmente. E ela foi espontaneamente até o primeiro ano do ensino médio, no ano de 1988, quando nós começamos a escola. E hoje estamos aqui, somos o Instituto Francisco de Assis. Está aí o Instituto Francisco de Assis, né? Uma instituição que é uma referência, como eu já disse antes, é uma referência no Brasil, no mundo. Irmã Cristina, hoje estamos até, se a gente for levar muito a sério, a escola começou no século passado, no milênio passado. Exato. Nós estamos no novo século, no novo milênio. Os desafios também são outros e são muitos. Como é manter uma instituição pautada em valores, sobretudo os valores éticos, morais, religiosos, num tempo onde a gente está vendo os contravalores querendo ocupar os espaços, numa juventude que hoje está conectada nas redes sociais, numa família que cada vez mais está distante, às vezes, do processo da educação dos filhos. Como isso se dá aqui no Instituto Francisco de Assis, para que a escola não perca o seu norte, não perca a sua linha, a sua direção? Olha, quando uma instituição ela está fundamentada nos valores cristãos, na palavra de Deus, ela se mantém. É isso que faz com que nós nos mantenhamos. É a fé, é a religião, é a palavra que fundamenta a nossa educação. Quando a escola for fundada, nós tivemos uma professora que nos ajudou muito, a professora Miriam Conte, que foi a nossa primeira professora de inglês. E ela tem uma profecia: esta é uma escola do futuro. Essa palavra dela veio norteando também as nossas ações. Então a gente, desde aquele momento, onde a educação era muito mais fácil, as famílias mais dóceis, a juventude mais dócil, não estávamos ainda no momento digital, né? É verdade, sim. A nossa tecnologia era muito mais artesanal, era muito artesanal. Então era mais fácil. Mas hoje, os desafios, apesar de serem muitos e bem maiores do que naquele momento, eles continuam sendo sustentados pela palavra de Deus. Não é tão fácil como já fora em um momento anterior. Porque a própria família também se desestruturou. Sim, é verdade. Então, nós trabalhamos com crianças e adolescentes vindo das famílias que sofrem as influências do meio, sofrem a influência da tecnologia, sofrem a influência de tudo aquilo que não leva à construção do ser humano. São esses jovens que chegam para nós, com as dificuldades que as famílias têm. Então, em contato com elas, juntamente com elas, nós estamos levando as dificuldades do presente, também fundamentado nos valores cristãos, fazendo com que esse jovem, hoje totalmente conectado, também não se desconecte da verdade, do bem. Nosso lema é paz e bem. Então a gente tenta trazer para eles essa reflexão a cada dia, sabe? Começamos a cada dia com a oração, tentando levar para o coração do jovem os valores cristãos. Hoje, mais difícil, mas não impossível. E nós nos pautamos muito no nosso próprio fundador, que ele sempre disse para a gente:
Para o homem de Deus, nada é impossível. E Francisco de Assis, que fala para a gente, olha, quando ele termina a sua vida, que ele vê uma grande obra conectada, feita, os homens realizados, ele diz, irmãos, até hoje nada fizemos. Vamos começar? Então a vida para nós é um eterno recomeço, no sentido de não desanimar, de levar adiante toda uma história que já foi iniciada. Então é por aí que nós caminhamos, sabe? Sempre conectado na palavra de Deus que nos acompanha em todos os momentos. Que bonito. Irmã Cristina, a senhora é uma referência quando se pensa na questão de empreendedorismo. Quando fala em empreendedorismo, a irmã Cristina é uma referência, né? Porque a senhora está aqui e desde que chegou está à frente, né, da instituição, na condução também da casa, das irmãs que chegam, que vão, essa dinâmica da vida religiosa. Como a senhora pode explicar para aqueles que nos acompanham uma instituição que ela é toda composta por mulheres, hoje num tempo onde se fala tanto de empoderamento da mulher, e a gente percebe o empoderamento um pouco deturpado dos conceitos, e a gente vendo aqui agora uma instituição que só tem mulheres, que atravessa os séculos, as dificuldades, o mundo, e se mantém ainda íntegra, ética, compromissada com os valores, compromissada com o reino, compromissada com a comunidade. Como é que se explica isso? Qual é o segredo de uma congregação religiosa como as Franciscanas do Senhor está até hoje se mantendo uma congregação que as mulheres estão assumindo à frente e assumirão com certeza? O grande segredo está na fraternidade. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. É a promessa do Senhor, não é? É verdade. E nós vivemos em fraternidade. Então aqui nada se faz sozinho. Tudo é um grupo de pessoas que nós nos sentamos, planejamos, analisamos e colocamos a mão na massa. Todas colocam a mão na massa. Por isso se torna possível. Porque a fraternidade, ela vive para o serviço. Nosso grande lema é servir, é cuidar da vida. Quando você leva adiante o seu propósito fundante, isso se torna possível. Então, apesar de nós sermos mulheres, nós temos um projeto de vida. Nós temos o nosso projeto de vida pessoal e temos o nosso projeto de vida comunitário. E o nosso projeto de vida comunitário, ele se realiza nas nossas obras. Aqui em Teixeira de Freitas, na obra Educação, que foi o Instituto Francisco de Assis, que foi o pioneiro. Isso. E se desdobrou depois na FASB, que em 2001 nós começamos também o ensino superior. Temos também ensino técnico, temos a nossa obra social, que onde nós estamos, a nossa missão. Eu disse para você que o Padre Angélico começou com os meninos abandonados. Então, onde estão as franciscanas do Senhor, nós temos também que ter o nosso projeto social. E nós o temos. O nosso se realiza no bairro Ulisses Guimarães, lá no Educandário Paz e Bem, que é uma extensão aqui da própria instituição nossa. Diga-se também de passagem, uma instituição extremamente organizada, né, com uma qualidade que aquela comunidade tão carente merece, coisa linda. Hoje eu estive presente lá na obra social. E quanto se realiza, apesar de estarem os alunos, as escolas não estarem funcionando, mas os alunos do projeto estavam lá. O grupo que tocava violino, o grupo que cantava, o grupo que trabalhava, fazia trabalhos manuais. Isso, Mírio, eu acho que é a grande riqueza que fortalece todo o nosso ser. É o estarmos presentes aqui e lá. Isso é uma força muito grande. E se faz com a presença das irmãs, que lá tem as irmãs também, que estão outro grupo de irmãs, né? Então eu respondo para você que o grande segredo do nosso empreendedorismo está fundamentado na fraternidade. Eu tenho 2 perguntas ainda, nós estamos com o tempo já quase chegando ao final
desse nosso tão gostoso bate-papo, mas eu quero ainda aproveitar dar a oportunidade para perguntar à senhora em relação, sobretudo, à questão, hoje, a congregação tem uma madre geral que não é italiana, não é europeia, a querida irmã Priscila. Em que isso influencia também aqui, facilita, ou é uma coisa muito natural? Mas eu percebo que houve uma vibração, uma alegria das irmãs franciscanas aqui no Brasil em ter a irmã Priscila como madre geral. Fala um pouquinho para nós aí. Você me perguntou no início da chegada das irmãs, né? O apostolado italiano que se fortificou. Eu disse para você que nós somos a primeira missão fora da Itália, né? Isso. Agentes. Então, ter a irmã Priscila como nossa madre geral hoje é uma alegria muito grande para o Brasil e para a Itália. Porque da primeira realização missionária das irmãs, nasce a primeira estrangeira como condutora geral da congregação. Exatamente. E a irmã Priscila está levando para o governo geral o espírito do nosso espírito, a nossa jovialidade, o nosso carisma. Então, é uma missão muito grande, que ela precisa muito do nosso apoio, da nossa oração, porque toda missão precisa. Sim. Mas ela tem uma capacidade enorme de congregar. Então isso para nós é uma alegria muito grande. Que bacana. Em breve ela estará presente aqui no Brasil, no nosso capítulo provincial, em julho. Se ela vier a Teixeira de Freitas, querem encontrá-la. Pois é. Mas ainda, irmã Cristina, algumas pessoas perguntam, mas as irmãs franciscanas do Senhor, elas trabalham só com a educação? E eu sempre respondo naquilo que eu conheço das irmãs franciscanas. Como aqui no Brasil as irmãs têm várias casas e várias obras, a senhora poderia estar falando para as pessoas algumas das obras que as irmãs realizam, desenvolvem aqui nas casas do Brasil? Eu disse também que nosso objetivo é cuidar das pessoas, né? E as pessoas precisam ser cuidadas em todas as fases da vida, em todos os aspectos. Então nós trabalhamos em obras sociais, pastorais, educação, acolhidas a crianças e a idosos. Então nós temos casas de acolhida de idosos em Mantena e no Rio de Janeiro. Mantena, onde que as irmãs chegaram pela primeira vez, resume todo o nosso apostolado, porque lá as casas das irmãs estão em pontos diversos da cidade. E uma casa trata de crianças, outra de idosos e a outra de doentes. É o nosso único hospital na congregação, o Hospital São Vicente de Paulo de Mantena. Então nós abrangemos todo o serviço social que a pessoa precisa, na doença, na infância, na juventude, através da educação, na velhice, em todos os momentos que a pessoa precisa de cuidado, nós estamos ali presentes. Então, assim nós estamos chegando ao final do nosso programa, da nossa entrevista com a irmã Cristina, e quero agradecê-la imensamente por aceitar o convite da nossa TV online, TV Abrolhos, agora num novo formato, né, de fazer TV, e pedir à irmã Cristina, como nós somos ainda um projeto, um embrião, um conselho. Nossa TV está iniciando. O que a senhora fala para a gente? Primeiro eu quero cumprimentar pela iniciativa. Obrigado. E em cumprimentando, pedir que Deus abençoe. É como São Francisco de Assis, Deus abençoe e proteja, sabe? Eu acredito que uma TV, seja ela online, ela pode fazer muito pelas pessoas. Quando você leva temas de referência, sabe, amigo? Então, sobre educação, saúde, juventude, são temas que precisam estar ali presente. Mas o que vocês puderem fazer para as famílias, eu acho que vocês estarão ajudando a todo mundo. A família deve ser o centro de tudo, porque tudo vem de lá, não é? É verdade. E as famílias bebendo assim informações saudáveis, sólidas, eu acho que ajuda muito. Tratando da família, nós estamos com as crianças, estamos com os jovens, estamos com a sociedade, estamos com todos. Então, eu acredito que se vocês trouxerem programas que congreguem a família,
que sirvam para a família, vocês estarão fazendo um excelente trabalho. Bacana. Irmã Cristina, o pioneirismo das Irmãs Franciscanas do Senhor em várias coisas que a gente tem sido feitas, é inegável isso aí. Sobre aquele projeto Caminhada pela Paz, nós estamos chegando, Teixeira de Freitas tem um dia dedicado à paz, é o dia de São Francisco de Assis. Há alguma novidade para esse ano? Miro, eu tenho que falar que você é pioneiro na paz com a gente. Você faz parte das histórias das irmãs aqui. Seu nome está escrito aqui. Obrigado. Não é, Miro? Com a sua alegria, você vê que quando a gente precisa de qualquer coisa, Miro, você está aqui presente conosco. E é um prazer sempre. Pois é, e você faz parte disso, e você fez muita parte das caminhadas. Conosco, elas nasceram na preparação do ano 2000. Foi. Onde nós fizemos 3 anos consecutivos da Caminhada pela Paz, preparando a chegada do ano 2000. Depois ela foi tomando novos rumos. Hoje eu tenho vontade de novo de resgatar a Caminhada pela Paz, naqueles moldes, sabe? Que a gente congregava as escolas, a juventude, todos nós. Mas eu não tenho assim uma informação para dar para você, porque ela passou para o domínio público, né? Isso, é. Então vamos lá, vamos de Mas novo. podemos pensar numa atividade que resgate isso pelo Instituto Francisco de Assis, pelas Irmãs Franciscanas do Senhor. Pois é. Quero agradecer imensamente àqueles que nos acompanham aqui pela TV Abrolhos, no nosso programa Em Pauta. Agradecer mais uma vez a boa vontade da irmã Cristina em estar trazendo tantas informações para nós, e deixo agora a palavra para a irmã Cristina para os seus agradecimentos. Eu agradeço imensamente o convite, eu cumprimento a TV Abrolhos, digo para vocês que ela me traz uma grande esperança. Peço a Deus que abençoe a todos aqueles que se empenham nesse serviço, que vocês tenham sempre a assistência do Espírito Santo. E vou aproveitar que hoje é dia de Santo Antônio, o nosso grande pregador, um santo de grande popularidade, e retornar um pedido que ele fez, que eu já mencionei para você logo atrás, que todos os seus programas tragam a marca da simplicidade, da alegria, da paz, da humildade, que são características que marcam profundamente qualquer comunicação, né? Então, que vocês continuem sendo. Vejo que é assim porque vocês me procuraram. Então, o grande marco de vocês é um privilégio. Está aqui. Eu já vejo que vocês já têm essas características. Peço a Deus que vocês as conservem. Amém. Tá bom? Amém. É isso. Muito obrigado. Obrigado. E até o nosso próximo programa, na quinta-feira, próxima quinta, às 19 horas. Obrigada e uma boa noite, né? Uma boa noite.